acho que todo mundo talvez tenha que dar um ok, tudo bem gravar? Ok. esse comentário aí. Eu vou. Eu posso colocar na minha página, eu posso deixar fechado, porque eu acho que talvez. Né, não sei se aparece quando tá gravando, aparece só a minha tela, acho que não aparece vocês. Não sei se grava vocês ou não, vou dar uma olhada nisso depois. Então, tem. A gente está aqui mostrando, tem várias maquinazinhas interessantes. E aí, aqui mais para o final, começam as coisas que já são talvez um pouquinho mais conhecidas, que já fizeram aquele filme sobre o Alan Turing. E aí tinha aquela máquina que ele usou para decodificar as coisas na guerra. Então, começaram. Vocês estão vendo assim que esses computadores iniciais eram todos grandões, né? Eu lembro que falaram que tinham assim, que era o tamanho de uma quadra de tênis, e aí depois passou para o tamanho de uma sala. Então, era tudo assim, e tudo na base daquelas coisas assim, tinha as válvulas, e aí depois foi passando para os transistores. Então, no fundo, a gente vê assim que as pessoas tinham que pegar e conectar esses cabos e colocar eles nos lugares certos. Isso que era programar um computador, sabe? E aí veio essa grande revolução daquela coisa da arquitetura do von Neumann, que a ideia é que você consegue armazenar as coisas. Então, você toda vez que antes você ia colocar um programa, você colocava todas as chaves nos lugares certos e mandava rodar, sabe? Agora você tinha como colocar o programa lá e o programa ficava guardado, e você conseguia rodar eles várias vezes, você não tinha que colocar ele toda vez. E aí os computadores foram cada vez ficando menores e menores. E vamos pular aqui, que também a gente já está dando 11h34. A aula de hoje já acabou ficando um pouco mais comprida, que a gente teve toda aquela apresentação, mas eu vou tentar assim, manter as outras em torno de 1h40, que também não quero invadir o horário de almoço de vocês. Então aqui a gente já começou a ver os microcomputadores, né? Que são aqueles computadores pessoais que as pessoas já podiam ter na casa deles. E no começo eles eram assim, então nessa época era tipo, muito comum a pessoa não saber como ligar o computador, porque tinha uma caixa atrás que você tinha que apertar um botão e fazer não sei o quê, e digitar uns comandos, então as coisas eram bem mais complicadas no começo. Tem um computador portátil, comparado com o que a gente tem hoje, é até engraçado. E aí, no final, assim, é mais tipo, dados, alguns anos para vocês terem uma ideia de como as coisas começaram a andar cada vez mais rápido. Então, aquelas coisas que eu mostrei no começo, eu acho que era 1600, aí depois o grande próximo passo era tipo 1800. Nesses últimos anos aqui, desde na década de 90, eu peguei, eu lembro isso aqui, eu estava no primeiro ano do ensino médio, a Apple lançou o iPhone, e foi assim, nossa, uma grande revolução, todo mundo agora podia ter um computador no seu bolso. E as coisas hoje em dia, tipo, é inimaginável não ter um smartphone, assim, ou pelo menos algum tipo de computador em casa, é muito comum as pessoas terem. Então, isso avançou muito rápido nos últimos anos. No fundo, aqui, um ambiente computacional tem essas 4 camadas. Então, a gente tem aqui o hardware embaixo, e em cima dele a gente vai ter um sistema operacional, compiladores e interpretadores e os programas de aplicação. O que vocês vão fazer nessa disciplina são esses programas de aplicação. Esses programas são o que a gente interage. Então, por exemplo, o browser que eu estou usando para fazer essa apresentação é um programa de aplicação. No entanto, né, se a gente tivesse que fazer alguma coisa que o computador de fato entende, a gente teria que escrever código binário. Isso é muito trabalhoso. Então, o mais fácil é a gente usar uma linguagem de programação com nível mais alto de abstração. Então, o que isso quer dizer? Que é uma linguagem mais próxima do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente fala, do que do jeito que o computador entende. Nessa disciplina, a gente vai usar, alguém tinha perguntado, a versão 3.8.2 superior. O importante é esse 3 aqui. Então, a gente tem compiladores e interpretadores, que são programas que convertem dessa linguagem de programação em instruções em linguagem de máquina. Então, a gente tem aqui um exemplinho. Eu tenho um comando aqui, que é um comando que repete 10 vezes esse comando aqui.
Então, isso daqui é o que o programador escreve, isso daqui é uma representação intermediária, e isso daqui é o que o computador de fato entende. Então, é muito legal que a gente tem uma ferramenta que vai permitir que vocês escrevam isso e o computador entenda isso, sem vocês precisarem de fato pensar sobre esse monte de 0 ou 1. Qual que é a diferença de um compilador para o interpretador? No fundo. Professora, Oi? só de dúvida e curiosidade mesmo, um código de tipo 6 zeros, 0, 0, 0, 0, 0. Que o computador vai entender? É o tipo que letra? Tá. Geralmente os computadores trabalham com pelo menos 8. Porque lembra aquela coisa que tipo tem o bit de 1 e aí tem o byte de 8. Então, as coisas geralmente é pelo menos 8. Se for um computador de 32 bits, então você vai precisar ter 32. Então, imagina que você tem 32 zeros e tá lá. Isso é uma instrução null que de fato ele usa para quando ele não quer fazer nada, porque às vezes o processador precisa esperar alguma coisa acontecer, aí ele roda essa instrução, ele coloca o que ele chama de bolha, e aí ele não faz nada por um tempo. Então o que aconteceria é que ele esperaria um ciclo e rodaria essa instrução que não faz nada. Então seria nulo? Nulo. Não, 0, 0, 0. Mas isso daí você tem que colocar num. Você não consegue, tipo, escrever, abre um arquivo de texto e coloca 0000. Você tem que passar isso por um programa que vai também colocar ele no lugar certo e fazer ele rodar. Você não consegue só escrever o arquivo de texto, você tem que passar ele por um assembler que vai, de fato, traduzir o que você está escrevendo para 0000 dentro do computador. Que é o que você falou, né? Tipo, que letra que é isso? Uma coisa é o caractere 0, que ele tem um código dele, e outra coisa é o 0 na memória do computador. Qual a combinação de 0 e 1 que explode o PC? Eu não sei de uma que explode o PC, mas, por exemplo, você consegue, quando tinha os discos de HD que eram mecânicos, né? Algumas pessoas ainda, os maiores de 1 terabyte são isso, você conseguia controlar a agulha do disco, tipo, tentar riscar o disco fazendo um programa. Hoje em dia, a maioria dos sistemas operacionais tem proteções para não permitir que você faça exatamente esse tipo de coisa. Então, mas sim, no começo, né, tinha muitas opções de coisas, fazer coisas danosas com o código de máquina. O interpretador traduz o código linha a linha apenas quando é para executar. E o compilador, ele pega e traduz o programa inteiro, gera aquele código de máquina, e aí, então, é o código executável. Eu acho que o mais interessante é vocês verem a diferença aqui deles na prática. Então, eu fiz um exemplozinho de um programa super simples que só vai escrever alguma coisa na tela. O Google Cloud Shell, pelo visto, não gosta quando eu fico com a aba dele ociosa há muito tempo, ele me desconecta. Tá, mas vamos lá. Aqui. Então, a gente tem aqui um exemplozinho em C e um exemplozinho em Python. Então, é um programa que simplesmente vai imprimir isso daqui na tela. Então, para eu rodar esse programa, deixa eu ver se eu estou na pasta certa. Não? Tá. Então, eu venho aqui, escrevo Python 3, exemplo 1.py. E ele escreveu o que eu pedi para ele escrever. Não sei se tem como eu dar zoom. Tá fácil para vocês enxergarem? Né? Que deu 11h40, né? Então eu entendo. Eu já vou encerrar em breve. Eu só vou mostrar alguns exemplinhos aqui para vocês. E aqui, esse programa que é escrito em C, eu não consigo simplesmente vir aqui, dar um comando e rodar ele do jeito que tá. Eu tenho que chamar o compilador, que se chama GCC. Ah, meu Deus, alguém falou para alguém apertar o F4, galera. Não façam isso. Isso fecha o programa, isso é um atalho para fechar o programa que vocês estão usando, tipo, no caso, o browser. Então, por exemplo, eu quero que o meu executável se chame exemplo 1 e eu coloco aqui exemplo 1.c. Ai, caramba. Eu não estou na pasta. Agora sim, gerou e agora eu consigo rodar o executável.
Então, se eu vier aqui e modificar esse programa aqui em Python, então, por exemplo, escrever Python, salvei, eu venho aqui e rodo. Ele escreveu agora Python aqui para mim. Se eu fizer isso no programa em C e não recompilar, salvei, a hora que eu venho e rodo ele aqui de novo, a modificação não funcionou. Porque quando a linguagem é compilada, eu tenho que vir, compilar de novo e executar. Aí agora sim, ele executou a minha modificação. Então, isso daqui, eu acho que é um bom exemplo, tipo, aqui que eu preciso lembrar da diferença da interpretada para executada. Isso daqui é a diferença de como elas funcionam. Python é interpretado. Então, vocês não precisam se preocupar com o compilador, não precisam se preocupar com, tipo, por que o meu programa, eu mudei e não tá... Não, simplesmente toda vez que vocês mudarem e salvarem, se vocês mudaram o programa e na hora de executar não ocorreu a mudança, é porque vocês não salvaram o arquivo. Então, simples assim. Professora. Oi. Você pode passar esse finalzinho de novo da diferença do exemplo que você mostrou, que eu não entendi muito bem? Posso. Deixa eu ver aqui se tem como eu fechar. Basicamente aqui, nós temos um programa que está inscrito na linguagem C, que é uma linguagem compilada, e o mesmo programa escrito na linguagem Python, que é uma linguagem interpretada. Uma grande diferença entre interpretador e compilador é que o interpretador vai sempre rodar o código que está aqui. Você não tem o passo intermediário da compilação. O que isso quer dizer? Eu simplesmente mandei executar, ele vai executar o que está aqui nesse código. Se eu fizer uma modificação nesse código, por exemplo, escrever Python aqui, não preciso fazer mais nada, mando executar, a modificação aparece aqui. Isso é o jeito que funciona um programa interpretado. Toda vez que eu estou chamando esse comando Python 3, ele é o interpretador, ele vai interpretar todos esses comandos que estão aqui, falar para o computador o que eu quero que aconteça e executar. Já um programa compilado, ele precisa do passo intermediário, que é fazer a chamada do compilador. Então, vamos lá. Esse programa que tem aqui, que ele faz exatamente a mesma coisa que aquele programa lá, ele vai escrever o que eu estou pedindo. Se eu vier e fizer uma modificação aqui, e tentar rodar ele de novo, né, que é o que eu fiz no exemplo do Python. Eu simplesmente vim aqui e escrevi Python, e nesse aqui eu vim aqui e escrevi C. Se eu executar o programa de novo, vejam aqui que não apareceu, igual esse aqui apareceu Python, esse aqui não apareceu C. Por que ele não apareceu C? Porque C é uma linguagem compilada. Então, para eu modificar o meu executável, eu tenho que passar o meu arquivo, o meu código-fonte, que é esse arquivo aqui que eu escrevi com os meus comandos, por um compilador. Então, eu vou chamar o comando de compilação, que é esse comando GCC aqui, que é tipo, ele chama GNU C Compiler. Então, esse aqui é o nome do compilador. Eu falei para ele que eu quero gerar um executável que se chama exemplo1, a partir do código-fonte exemplo1.c. Rodei o compilador. Agora sim, quando eu rodar o meu executável, eu vou ver essa diferença aqui. Então, a grande diferença é isso. No interpretado, toda vez que eu chamar o interpretador, ele vai ver os comandos aqui do jeito que estão e vai executar. O compilado tem esse passo a mais, que é fazer a compilação, gerar o executável e aí rodar o executável. Ficou mais claro agora? Sim, ficou sim. Obrigada. Beleza. Ok. Então, vocês não precisam se preocupar com compilação nesse curso, porque Python é uma linguagem interpretada. O executável não é o interpretador. O executável já é o próprio programa, do mesmo jeito que vocês têm um exe, sabe? Que vocês clicam e ele roda. Ele pegou o seu código-fonte e criou um programa. Se eu quisesse chamar aquele programa aqui de .exe, eu podia, sabe? Tem aqui exemplo 1.exe. E depois eu venho aqui e executo exemplo 1.exe. O nome que eu dei para executar, mas isso daqui é tipo aqueles arquivos exe que você clica 2 vezes, ele abre. O interpretador é essa ferramenta Python 3 aqui que eu estou chamando. Então, o compilador é o GCC, o interpretador é o Python 3. Qual a vantagem das linguagens compiladas? Geralmente, os programas rodam mais rápido.
porque como a tradução da linguagem de alto nível para a linguagem de máquina já foi feita, ele consegue fazer várias otimizações e isso geralmente roda mais rápido. O interpretado tem essa facilidade na hora de programar, que você não tem que ficar compilando e tal, mas como o programa roda em cima do interpretador, o desempenho dele é um pouco pior. Então, as duas têm, tá vendo? Os códigos executáveis gerados por compiladores são mais rápidos que os códigos interpretados. Então, cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Como vocês vão fazer códigos relativamente simples nessa disciplina, vocês não precisam se preocupar tanto com desempenho. Então, linguagem interpretada é ótimo, porque é boa para aprender, vocês não têm que se preocupar com, chamar a ferramenta, como é que era o comando do compilador. Não, simplesmente Python 3 ali vai rodar o programinha de vocês. O sistema operacional, né, que era aquela camada que estava aqui embaixo, né, então a gente tem os programas, compiladores, interpretadores, e embaixo disso o sistema operacional. Aqui, geralmente quando um programa usa alguma parte em linguagens compiladas, os arquivos de programa já estão compilados, daí é só executar. Sim, se você consegue só pegar o programa e ele já está pronto e você não precisa chamar o interpretador para rodar ele já está compilado. E a compilação tem que ser específica para aquele tipo de máquina. Não sei se vocês já pegaram e baixaram o executável e tinha várias opções, tipo, para 32 bits, para 64 bits, para uma máquina assim, sabe? É porque você tem que compilar específico. Então, tipo, um executável que funciona no Windows não é o mesmo executável que funciona no Linux. Então, a compilação tem essa coisa também. Ele tem que saber exatamente para quem que ele está compilando. O interpretador não. O interpretador... para baixar o interpretador do Python, você precisa dele do específico. Mas quando você chama o comando do Python 3 com o seu código.py, é o mesmo comando, você pode fazer o mesmo código Py e o interpretador vai rodar ele em todas as máquinas igualmente. Tá. Alguns exemplos do sistema operacional. Então, quando eu estou falando de Windows, estou falando de Linux, a gente tem o macOS nos computadores da Apple. Antigamente a gente tinha MS-DOS, que era aquele telinha preta. Até nos celulares, Android, iOS também são sistemas operacionais. Então, ele que faz toda a proteção do hardware para as pessoas não conseguirem acessar o que elas não deveriam. E ele basicamente é um conjunto de programas, de funções que permitem gerenciar os recursos do seu sistema. Tá. Novamente aquela coisa, algoritmo é uma sequência de passos precisos e bem definidos para a realização de uma tarefa. E é aquela coisa que eu falei, o primeiro algoritmo que eu vi é um algoritmo de como trocar o pneu. Então, você pode escrever em português ali os passos para o seu algoritmo. Eles são independentemente da máquina e do sistema operacional. Então, por exemplo, a gente tem aqui o que seria um algoritmo básico? Como calcular a multiplicação de dois números inteiros positivos, quaisquer, usando apenas lápis, papel e uma tabuada. Esse era o ponto que eu tinha pensado em dividir vocês nas salinhas, mas já são 11h50, eu acho que isso não vai ser interessante fazer nesse horário aqui, porque eu imagino que todo mundo já está querendo ir almoçar. Então, a gente pode até, talvez, revisitar isso daqui na próxima aula, mas basicamente a ideia é que se você tem ali, por exemplo, um número, deixa eu pegar aqui, ó. Bom, se você tem um número com vários dígitos, você tem que pegar e na unidade, multiplicar a unidade de um número pela unidade do outro número, isso vai te dar um resultado, que aí você tem essa tabuada aqui, então você vai saber, você pode consultar na tabuada quanto que é esse resultado, e aí você vai ter o número que vai para o próximo, o carry, e aí você multiplica a dezena, soma com o carry, e aí você... Então, basicamente, os passos do algoritmo é você falar essa coisa. Então, repita para a unidade, multiplique um número pelo outro, consulte na tabela da tabuada o resultado, escreva o resultado, escreva o número, vai 1, e aí pegue, faça a multiplicação para a próxima, e aí passa para a centena. Oi? Aí tem implícito que a tabuada vai até 10 ou até 9.
Sim, é mais tipo, como que você vai saber qual que é o resultado de 2 vezes 3? O computador não sabe isso sem fazer a conta. Então, por isso que ele está falando que você tem uma tabuada. Você sabe multiplicar 2 unidades de 0 a 9. Se você sabe multiplicar 2 unidades de 0 a 9, você consegue repetir esses passos para unidade, dezena, centena, milhar. Tá bom. É mais para isso, sabe? Se você se ele não falasse isso, que tem uma tabuada disponível, como que o computador saberia qual que é o resultado da operação, sabe? Como você saberia qual que é o resultado? Você pode não saber. Então, o passo no algoritmo vai ser: consulte na tabuada o resultado de 2 vezes 3. Aí, escreva 6 na unidade. Aí, vá para a dezena. Aí, ele tem, sei lá, 5 vezes 4. Consulte na tabuada quanto é 5 vezes 4. 20. Escreva a unidade. 0. Coloque o vai 2. Vá para a centena. A centena tem, sei lá, 1 vezes 2. Faça a consulte na tabuada 1 vezes 2. 2. Tem um vai 1? Tem aquele vai 2. Some com o vai 2. Escreva 2. Basicamente é essa ideia de que você consegue fazer sempre os mesmos passos. Os passos que você vai ter que fazer para cada um da unidade, dezena, centena, são sempre os mesmos. Então, no seu algoritmo, você pode falar: repita para cada um dos algarismos que tem, cada um dos dígitos que tem nos números, faça essa operação de multiplica um pelo outro, olha na tabuada o resultado. Se tiver um número que vai para o próximo, coloque esse número. Se tiver um número para somar com o resultado da tabuada, some esse número. Então, percebam que é sempre exatamente a mesma operação que você faz para cada um. Então, isso daí é um algoritmo, uma sequência de passos. Você consegue descrever para uma pessoa exatamente qual que é a sequência de passos que você precisa para realizar aquela operação. Geralmente eu faço exemplo que eu dou é tipo, eu quero fazer um robô, eu sou um robô, estou aqui e quero abrir a porta. O que eu tenho que fazer? Então, é tipo, girar a minha cadeira 90 graus, levantar, repita até chegar na porta. Coloque o pé direito, pé esquerdo, alterne colocar o pé direito, pé esquerdo para frente. Coloque a mão na maçaneta, gire a maçaneta. Então, a ideia do algoritmo é sempre isso: dar uma sequência de passos bem quebradinhos que expliquem exatamente o que você está querendo para chegar naquela operação. E você não pode, tipo, roubar e falar para o robô, por exemplo, vá até a porta. O robô não sabe o que é vá até a porta. O robô sabe, tipo, dê um passo, coloque um pé para frente, coloque outro pé para frente, dê 3 passos. Então, essa é a ideia, assim, de quebrar em passinhos bem pequenos. E o programa é a sequência de instruções que vão descrever a tarefa. Então, basicamente, o que vocês vão fazer é pegar esse algoritmo e escrever cada um dos comandos do algoritmo de vocês em Python para o computador poder entender. E tem essa diferença, assim, Python é considerado uma linguagem de alto nível, porque você consegue expressar conceitos abstratos facilmente em Python. Linguagens de baixo nível são as linguagens que você tem que pensar nas instruções mais próximas do computador. Então, você tem que escrever esse tipo de instrução, que é aquele código intermediário lá, e aí você chama um montador, porque o processo de compilação tem vários passos. Uma das coisas é chamar um montador que vai traduzir aquele código intermediário num código de máquina. Vocês não precisam se preocupar com nada disso. Python é uma linguagem de alto nível. Vocês vão conseguir pensar nos conceitos abstratos, pensar nas coisas que vocês precisam resolver. E vocês não têm que pensar sobre, nossa, será que o meu computador é 32 bits ou 64 bits, sabe? Não. Simplesmente vocês pensem na ideia, pensem em resolver o problema e deem para vocês cada um dos passos que vocês precisam para resolver. Tá. Eu acho que então vamos deixar para o começo da próxima aula o nosso primeiro programa em Python, que aí vocês podem pegar e abrir também o Cloud Shell, se vocês quiserem mexer um pouquinho neles entre hoje e a próxima aula, mas eu recomendo, vamos pegar um tempinho no começo da próxima aula para todo mundo pelo menos abrir o Cloud Shell e a gente ver se todo mundo entendeu como que cria um arquivo. Então, vamos começar a próxima aula por aí, beleza?
porque eu acho que vai ser legal, é mais legal vocês executarem junto comigo, já que todo mundo está no computador, vamos aproveitar isso para vocês poderem... esse daqui é o do Google, vocês têm o link dele aqui no site da disciplina, sites recomendados, programação em Python, Google Cloud Shell. É a ferramenta que eu achei mais legal desses daqui. Porque ele salva automaticamente, ele tem várias facilidades para vocês. Vocês fazem o login nele com a conta da DAC, e aí vocês têm esse espaçozinho para vocês. Então, vamos começar a próxima aula. A partir disso daí, a gente roda alguns exemplos juntos para todo mundo, pelo menos, ver como funciona e estar pronto para o próximo laboratório, que vai pedir para vocês só fazer coisas bem simplesinhas. E aí, ninguém vai poder até desculpar, eu não achei o Google Cloud Shell, eu não consegui instalar na minha máquina o Python. Não tem essa desculpa. Vamos na próxima aula ver isso. Então, me desculpem aí por ter acabado ficando ainda, temos uns 2 minutinhos aí, mas geralmente ficou mais longo do que eu gostaria. As próximas aulas eu vou tentar terminar um pouquinho antes. Então, eu vejo vocês na quinta-feira. Tenho aí uma boa semana, um bom dia para vocês. Até mais. Obrigado pela aula. Muito obrigado pela aula, professora. Tchau, Flavinha. Obrigado pela aula, professora. Tchau. Tchau, pessoal. Bom almoço. Eu ainda queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Não, eu vou ficar disponível, fiquem à vontade, quem quiser sair, quem quiser ficar, fazer perguntas, fiquem à vontade também. Oi, pode falar. Então, por mais que Python seja uma linguagem de programação, existe um programa, assim, algo que você baixa e daí lá você vai escrever em Python? Sim, existe. São essas que estão nessa linha aqui. Ambiente de desenvolvimento integrado para Python. Isso que é o ambiente, é o negócio Isso. que usa a linguagem. Alguém recomendou o PyCharm. Falaram que ele é bom. No fundo, isso daqui também é um ambiente de desenvolvimento. Tudo que você precisa para conseguir, você precisa de um editor de texto, onde você possa escrever o seu código, e você precisa de um terminal ou algo que permita que você chame aquele comando py3, que é o interpretador. Então, se você tem um interpretador, você tem um editor de texto, você consegue escrever e rodar comandos em Python. Se esse ambiente integrado é um ambiente que já tem tudo junto. Até aqui tem um botãozinho, que se você coloca aqui, Run Python, ele pega e abre um terminal para você e roda o programa, tá vendo? Você não precisa nem lembrar do comando. Então, o Google Cloud Shell tem esse botãozinho aqui que é parecido com o que tem numa IDE. Você escreve aqui o que você quer e manda rodar. Oi, Pedro. Eu queria saber se durante o curso, eu preciso usar o Cloud Shell ou posso usar um outro, porque eu pessoalmente não gosto muito de deixar as coisas em nuvem, eu gosto de deixar as coisas na minha máquina. Não sei porquê, mas eu gosto de deixar as coisas no meu PC. Teria problema usar o Atom ou algum outro? Eu falei o Atom porque está no computador, mas não olhei qual que eu vou usar ainda. Não tem problema nenhum. Você pode usar a interface que você quiser. O que eu posso dizer é, se você usar uma dessas daqui que estão na lista, é mais fácil dos monitores te ajudarem. Se você quiser usar alguma coisa que não está nessa lista, pode ser que eles tenham dificuldade de te ajudar se você tiver algum problema com o ambiente. 2 questões. Eu entendo não querer deixar as coisas na nuvem, porque, por exemplo, às vezes você está sem acesso à internet, você quer trabalhar, e aí... Exatamente, é isso que eu pensei. Cai direto. Sim. Por outro lado, lembre que você precisa, então, de algum jeito de fazer backup do que você está trabalhando. Não subestime que as coisas, assim, sempre no pior momento daquele pau. Então, tem 2 opções, assim, ou você periodicamente pega e salva isso em algum lugar, geralmente ou no pendrive ou na nuvem, e aí você faz tipo uma cópia para você pelo menos ter alguma coisa, ou tem sistemas de controle de versão. Eu não sei se eles vão falar sobre isso para vocês nas aulas práticas, eu vou confirmar. Se eles não falarem, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso, porque eu acho que é importante ter algum tipo de backup para ninguém ficar desesperado perdendo o laboratório. Mas sim, eu entendo. Não, você pode usar, responder a sua pergunta tão simplesmente, você pode usar o que você quiser e garanta que você tenha o seu código, então, em mais de um lugar, não só offline, porque aí se pifar o seu computador, você não perde tudo. Sim, não vai ter nenhum prejuízo para acompanhar as aulas, né? Não tem nenhuma dificuldade extra, porque é exatamente o mesmo código, certo? É exatamente o mesmo código, exatamente tudo igual, não tem prejuízo nenhum, você não precisa ir no Cloud Shell, eu tô aqui fazendo Cloud Shell, você vai escrever exatamente a mesma coisa na sua máquina, não vai ter diferença nenhuma, vai ser a única coisa que eu vou apertar um botão aqui, você vai apertar um botão lá, que não é o mesmo botão, né? Sim.
Obrigado. Nada. Oi, Leonardo, pode falar. Eu nunca programei assim de verdade e eu queria perguntar quais que desses aí que eu uso para as aulas. Se é o Google Cloud Shell, se é um que eu instalo no meu computador. Porque, Tá. eu tenho já o Microsoft Visual Studio, porque eu tinha que fazer uma coisa muito simples, que eu só tive que... Demorou um tempão para baixar ele, eu só fazer uma coisa simples, mesmo entendendo nada, assim. Só que eu já tenho ele aqui no meu computador. Ele é uma das opções que está aqui, né? Esse Visual Studio Code. Então, pelo visto, ele funciona. O que você pode fazer para testar é ver esse código simples, só escrever assim um print hello world, você salva, que nem eu fiz aqui, ó. É um arquivo, você dá um nome qualquer, tipo helloworld.py. E aí você vê se você consegue executar ele no Visual Studio. Acho que o meu tá em C++. Não, você acha que talvez ele não tenha o interpretador do Python? Pode Não, eu não entendi. Olha, eu instalei para usar C++, então eu acho que eu teria que instalar outro para ser Python, né? Tá vendo? Ó, ele tem, vamos ver quais que são as opções. Porque tá vendo, a princípio ele deveria ter o back-end para fazer várias linguagens e não só o C++. Deixa eu ver aqui se tem. Eu não sei nem se... Porque tem O nome deles é Visual Studio 2019, é esse? Será que ele é diferente do Visual Studio Code? Visual Studio... É roxo o meu, aqui. Esse mesmo. Tá. Notas da versão. Vamos ver o que o pessoal tá falando. Acho que tem que baixar uma extensão separado. Executar tem que ser num terminal? Não precisa ser no terminal. É assim, no fundo, as IDEs têm um terminal embutido nelas. Então, tá executando sempre num terminal. E aí, tchau pro pessoal que está saindo. Acredito que não, se não me engano, o Visual Studio você consegue colocar diversas extensões. Então, eu acho que talvez você tenha que habilitar alguma extensãozinha para conseguir rodar o código em Python. Eu posso procurar para você ou conversar eu acho com melhor você. usar o Google Shell mesmo. É aquela questão que o Pedro estava falando, né? Se o seu acesso à internet não é tão legal, fica caindo toda hora, pode ser que seja frustrante você não conseguir trabalhar num horário que você queira trabalhar, se você não tiver alguma coisa offline. Mas a gente pode tentar explorar um pouco isso, e os monitores com certeza conseguem te ajudar com isso também. Ok. Vamos vendo com calma, aproveita essa semana, exatamente, esse primeiro laboratório da primeira semana, o objetivo é exatamente esse, você encontrar um ambiente de desenvolvimento que funciona para você, fazer funcionar, rodar um programinha simples e ver se está tudo certo. Então vai ter esse espaço aqui no começo, não pode ficar tranquilo que você não vai ficar, meu Deus, preciso fazer o laboratório e não estou fazendo. Na pior das hipóteses, tem o Google Cloud Shell que vai resolver o seu problema. Mas se você quiser ter uma alternativa na sua própria máquina, aí também a gente consegue te ajudar com isso. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo. Deixa eu ver, é Leonardo Rangel, tá? Eu posso ver e te mando aqui por e-mail se eu achar alguma coisa. Não sei se os horários de monitoria já estão abertos. Pode ir lá pelo e-mail que eu vejo. Uma pergunta meio boa, um bloco de notas funcionaria por curiosidade? Salvaria o ponto .py, só precisa saber? Sim. Aliás, o meu professor do colégio técnico, segundo semestre, fazia a gente usar bloco de notas para a gente aprender a programar raiz. O bloco de notas tem 3 Ctrl+Zs. É perigoso. É perigoso. Sabe, geralmente você vai dando Ctrl+Z, hoje em dia você consegue, tipo, sei lá, no mínimo 10, 15, 20. O bloco de notas, ele só lembra as 3 últimas coisas que você escreveu. Então, sim, você consegue. Se você abrir um bloco de notas qualquer editor de texto, você abre, salva .py e só um programa em Python. Pera, o que Ctrl+Z faz? Desfaz a última coisa que você fez. Ah, tá. Eu não sabia, legal. Não, vocês vão usar muito Ctrl+C para copiar, Ctrl+V para colar, Ctrl+Z para desfazer, e aí Ctrl+Y para refazer.
No Word, Ctrl+C já é o comando mais útil, imagina para programar. Então é bem útil ao longo do semestre. Mas legal saber isso também. Talvez eu possa falar um pouco sobre os atalhos de teclado. É algo que pode, então, ser útil. Bacana. Viu? Então, se eu tiver o programa certo instalado, que você falou que era o interpretador, eu posso abrir em qualquer editor de texto e salvar um arquivo .python e rodar, é isso? Sim. Nossa, que legal. É bem fácil mesmo. Aliás, eu consigo, deixa eu... E onde é que entra o tal do terminal nisso? Então, posso mostrar aqui minha tela inteira. Então, aqui eu tenho instalado esse MinGW aqui, que é um simulador de Linux. Ele roda comandos de Linux, isso aqui é o terminal. E aí eu consigo abrir aqui o bloco de notas. Então vamos vir aqui no meu desktop e vou salvar aquele programa print hello. E aí salvar aqui no meu desktop como hello.py. E aí Pera, esse negócio de Hello World é uma coisa da Apple? Não, é um exemplo básico de programação. Todo lugar, tipo, o primeiro programa é sempre Hello World. Meu Deus. É que eu vi um vídeo um filme qual que é o cara da Apple mesmo? Steve Jobs, que daí acho que uma apresentação, acho que falou alguma coisa tipo Hello World, assim. Porque é o exemplo básico, todo mundo usa esse exemplo para tudo. Tá. Então, vocês vão ver aqui, eu peguei bloco de notas mesmo, coloquei print hello, e aqui no terminal eu chamei, deixa eu tirar isso aqui. E aqui no terminal eu chamei Python 3 hello.py. Pera, só Python aqui na Python 3. Escreveu hello. Que legal. Vai precisar usar Linux ou pode ser o Windows mesmo? Pode ser Windows, eu tô no Windows. Obrigado. Eu acho que se eu abrir, deixa eu ver se no meu CMD tá instalado Python também. Esse aqui é o terminal do... o Python tá instalado. Então, isso é outra coisa também, eu rodei Python e não passei um programa para ele. E ele abre isso daqui, é o interpretador. Então, se você vier aqui e dar um print hello, ele faz para mim, ele roda o comando. Então, isso daqui é o terminal do próprio Windows, nada a ver com Linux. O que foi essa janela de baixo que você abriu aí? Isso daqui é o command prompt do Windows. É a mesma coisa que o terminal do Linux, ele é o terminal do Windows. Ah, tá. Entendi. Beleza. Obrigadão, professora. Beleza? Nada. Obrigado pela aula, professora. Nada, gente. Até quinta-feira. Até. Bom almoço aí para todo mundo. Para vocês também. Tchau, tchau.